Alô, olá amigos, uma boa noite a todos. Neste sábado do dia 12 de 10 de 2019. Hoje a gente está fazendo essa live envolvendo ainda o tema sobre mediunidade e tudo mais. Eu achei muito interessante, assim como todas as perguntas que as pessoas me mandam, mas eu achei muito interessante essa pergunta que um amigo me enviou, com licença que está bem quente aqui em Salvador, envolvendo o processo com os médiuns. Por quê? Porque a maioria dos médiuns que eu conheço, né, que vêm até mim, dividindo seus dramas, dividindo o que eles passam, né, falam a mesma coisa. A grande maioria, para não dizer todos, de alguma forma em si. Eu vou ler a pergunta dele, por mais que está aqui na chamadinha da live. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado mesmo, viu? Valeu. A pergunta dele é mais ou menos assim, eu vou resumir. Ele fala: Edson, tem uma pergunta impertinente. Confesso que estou curioso para saber o seu ponto de vista, sua ótica sobre a mesma. Primeiro, no sentido daqueles médiuns que sentem e que sabem que são médios, porém, entre aspas, né, abre aspas, carregam uma sensibilidade mediúnica. Isso eu estou refazendo a pergunta dele, ok? Mas a pergunta dele está escrita aqui. E também ele pergunta de uma outra opção, daqueles que não sabem que são médiums, tá? E vivem fugindo ou se negando de trabalhar com a mediunidade. Tipo, eles não sabem que são médios, têm uma grande sensibilidade, né? E eles fogem desse trabalho. E também ele pergunta daqueles médiums que têm mediunidade, mas também, vamos dizer assim, de alguma forma, eles não se creem, né, nesta mesma sensibilidade mediúnica. Porque o que classifica a gente médium, tá, não é apenas a nossa sensibilidade, mas é também os nossos processos orgânicos. A mediunidade é um processo orgânico. Está lá no livro dos médiuns. Ela é orgânica. Estabelecendo em alguns seres, mediante os seus mecanismos endócrino, simpático, parasimpático, nervoso, neuronal, em si, hormonal, né? Perante a conjuntura que molda o nosso psiquismo no corpo físico, algumas aptidões, algumas tendenciações, né? Tem pessoas que sentem presenças de espírito ou a simples energia de seres encarnados ou de ambiente, ou até de desencarnados, e sentem pinicadas no corpo, calafrio, calores, dores, né? Ouvem barulhos, sentem tanto por fora do campo bioeletromagnético como por dentro do corpo, né? Já ocasionando algumas sensações de angústia, medo, até umas situações pode causar de raiva e de ira, provinda do nada, porque a pessoa no seu estado natural de consciência, ela não tem o porquê para estar com esse sentimento ou com esta, vamos dizer, sensação. Mas isso fica permeando no seu ser como também uma viciação de alguma coisa, né? E quase sempre pejorativa, que a pessoa não consegue deixar de fazer ou de utilizar. Quando é muito em excesso, e ela se martiriza depois do uso, ou do consumo, ou do feito, pode ter certeza que, além de ter um processo psicoemocional de carência e de ansiedade, de euforia, essa pessoa provavelmente deve ter muita sensibilidade mediúnica, né? Porque ela está captando também os seus semelhantes e os seus afins, mediante essa empreitada da sua mediunidade. Lembrando que mediunidade não é boa nem ruim, é o humano, com o seu caráter, com a sua conduta, que pode classificá-la, né, utilizada para o bem ou para o mal. Então, a gente pode ter médiums com uma grande mediunidade, uma grande persuasão, como Adolf Hitler, era médium. A gente não pode ter mediunidade só quem vê espírito e quem incorpora. Hitler, olha o que ele fez na humanidade. Mas, ora, a persuasão, olha a leitura corporal que ele tinha das pessoas, olha o magnetismo desse homem. Eu não estou dando um elogio a ele, mas ele era médium. Tanto é que em toda a história dele ele buscava vários médios para trabalhar
né, com a SS, mas eu não vou entrar nesse contexto. Por exemplo, Irmã Dulce. Irmã Dulce é médium, você sabia disso? Nossa santa, graças a Deus aí. Madre Teresa, né? Também são, porque a mediunidade, ela não é classificada e ela não é apenas solidificada por um conceito religioso, nem muito menos por um olhar espiritista, espiritual, ou que nós temos como certo, errado, verdadeiro ou falso, do que possa nos levar, nós, humildes mortais, a crermos como centelhas de um divino ser imortal, onisciente, onipresente e onipotente, que nós chamamos de Deus. Então, a mediunidade, ela não é enclausurada apenas na religião, ou no conceito, ou na seita, ou na doutrina, ou na filosofia que se denomine com nomes espírita, espiritualista, ou que mexe com o espiritismo. Ok? Qualquer pessoa tem aptidões mediúnicas e medianímicas. Até os cachorros, os gatos, até papagaio tem isso também, e cavalos, né? Para quem estuda a doutrina dos espíritos, sabe disso. Obviamente que um animal, esses seres humanos de uma outra raça que nós chamamos de animal, neste planeta Terra, a gente entende que eles não vão psicografar uma carta, nem vão falar em línguas como nós, seres humanos. Mas eles enxergam, eles veem, eles ouvem. Qual o nome que se dá a isso? A não ser mediunidade. Então, a mediunidade, ela não é exclusiva e presa a conceitos filodoutrinários, filorreligiosos e muito menos filosóficos do modo vivente, do modo de vida, do modo de se portar, do modo de ser, do modo de estar e de se mostrar e principalmente de nutrir como se é. Valeu? Indo nesse ponto de vista, meu, não dono da verdade, a gente entende quando eu digo que mediunidade é orgânica, por quê? O que mais me aparece, para mim, como as pessoas sabem que eu sou universalista, me aparece evangélico, católico, pessoas de todas as religiões. E eu não tenho preconceito. Nenhum. Eu sou do candomblé, mas para mim o Espírito Santo, quando ele é verdadeiro, num pastor da Assembleia de Deus, é tão qual o Xaguian, que é meu pai de cabeça no orixá. Qual é o problema? Nenhum. E o que é o verdadeiro ethos para mim? É aquele espírito, aquele ser, aquela essência, por mais que orixá não é espírito, viu? Mas eu não vou entrar nessa conversa aí. Orixá de candomblé é uma essência dévica, é um Deus, não Deus como Jesus Cristo, ou o nosso Deus, que a gente entende como onisciente, onipresente, onipotente, mas ele é uma força dévica, ele é uma potestade espiritual, ele não é um espírito, carne e osso. Ogum, Yansan, esses bonequinhos que a gente faz aí, é apenas um processo místico, folclórico, né? E até mesmo, por que não dizer, espiritista. Por quê? Porque nós precisamos de um molde, de uma forma, de uma maneira, para visualizar e assim nos agremiar àquela fé. Quase sempre semelhante a nós, né? Não a Deus. Mas vamos lá. Então, o contexto dessa pergunta, por ser muito, para mim, complexa, porque tem vários pontos de vista, e eu vou fazer mais uma explanação de 6 minutos, peço perdão, estou tirando a paciência das pessoas, mas hoje também eu vou responder algumas coisas, se vocês me ajudarem. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, que eu vou postar no YouTube também. Eu vou começar pela veia da coisa. Quem tem mediunidade e é um ateu, não acredita em espírito, não acredita em Deus, não acredita em nada, mas é um ateu. Como desenvolver, Edson, a espiritualidade de um ateu? Eu gosto de falar do número 3, eu sempre gosto de falar 3 coisinhas. Princípios, caráter e ética. Isso é espiritual. Qualquer mentor de qualquer linha espiritista e espiritual de orixá a seres elementais inferiores. De um Metraton, que é o anjo mais próximo de Deus, a um Deva. Segue este princípio de conduta moral, de ética, de amor e de amar, não como um senso humano
de quantificar as coisas pelos feitos, mas segue a matemática de Deus de eternizar as coisas pelos fatos, de qualificar. Olha só como é que funciona o ser humano. Então vamos direitar na cadeira. Quantifica uma coisa, qualificar é outra. Então a matemática dos mentores é qualificar. Por isso que você vai ver muitos médiuns fazendo um monte de coisa errada com mentores de luz. Mas há uma tendência de ele ter muito mais de quantum, de quantidade, uma gama de semelhantes obsessores ou de espíritos não tão elevados perto dele. E um qualificar muito pouco de espíritos elevados, quase sempre quando ele está fazendo uma cirurgia, dando um passe, fazendo uma palestra, ou até como Edson Rosa, fazendo uma live. Mas no dia a dia é um monte de obsessor. Por quê? Porque não é o que eu faço que aproxima os mentores de luz, é o que eu sou, é o que eu sinto, é o que eu nutro. Em ética, caráter, conduta e princípios. E isso em todas as filosofias religiosas. É um mínimo que se faz realmente necessário. E isso mediante ao espírito que evolui, a alma que germina, o ego que se rarefaz, a consciência que se abranda e a mente que se tranquiliza, é a necessidade. Ok? Então, mediante esse ponto de vista, se eu pegar um ateu que não acredita em nada, eu não vou ser uma toa querendo pregar o nome de Jesus para um ateu. Eu vou dizer, ô meu irmão, não deseja ao outro o que você não quer para si mesmo. Como eu faço isso, Edson? Eu vou ter que rezar por Oxalá, que nem você? Eu vou ter que crer em Deus? Não. Aí eu pego ele e belisco a mão. Doeu, doeu. Então não faz em ninguém. É simples. Obviamente que não é bem assim, mas é simples. Olá, amigos. Olha eu aqui de novo incomodando vocês. Então vamos rodar de novo a fita, porque eu parei mais ou menos assim, na primeira live, depois eu vou juntar tudo e vou postar no Facebook, tá? Os cortes aí, vai ser sem cortes. Mas eu parei quando eu estava falando, obviamente, que para uma pessoa que é um ateu, que não acredita em nada e é médium, eu não vou forçá-lo a crer naquilo que ele nem se percebe, e que ele não percebe como real, e que ele não concebe como verdadeiro. Então seria eu um agressor de uma pessoa passiva, né, mediante a sua fé, ou que tenha como fé, ou que eu tenho como crença, e eu mesmo ativo seria um agressor, ok? Mas como também envolve, como eu falei que ia pegar na veia, comecei com pessoas que não acreditam em nada, então, para essas pessoas, eu, como médium, preciso dar o testemunho e o exemplo da minha fé muito mais vivencial, moral, ética e conduta e princípios de que em palavreados, em falas, porque não entra numa pessoa que não crê no que eu creio a fé que eu tenho. Então eu preciso me esforçar para tal, para dar exemplo, que pelo menos aguce, né, se assim eu gosto dessa pessoa e quero ela bem, a curiosidade de por que, mediante a certos acontecimentos do dia a dia, o Edson não perde a cabeça, não se irrita, ou mediante algumas fatalidades do dia a dia, né, ou da vida, eu não me desespero. Até a pessoa vir em mim e falar e perguntar, eu dizer, não, é porque eu sou espírita, é porque eu sou cristão, é porque eu sou um bandista, mas independente do que eu sou, eu me tenho em paz. Ok? O exemplo para uma pessoa que vem a nós, médios que estão escutando, e pede um auxílio, porque é tanta dor e tanto sofrimento, não pelos seus mentores, nem é pelos obsessores também, que até pode ter, como tem mentores, que não fazem isso, maltratar o seu medianeiro, quem faz os obsessores, mas no caso que passam mal pela sua mediunidade e sabem que vocês é médium e vão a vocês e perguntam o que fazer, aí você diz, olha, quer ir na casa espírita? E a pessoa fala, não porque eu não acredito, mas eu me sinto mal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você, com toda a educação, se a pessoa não tiver um problema psicoemocional, mental, não for um processo hormonal, não for um processo neuronal ou do sistema nervoso, que tudo isso a gente tem que relatar para quem nos pergunta, nunca afirmando, mas sempre acentuando. Você está bem?
como é que está no seu lar, né? Até para ver que a pessoa não está passando um desvario emocional e não um processo medianímico ou mediúnico propriamente dito. Ok? Bom senso em tudo. Agora, a pergunta desse irmão, para quem está pegando agora a live, né, que a gente teve que fazer um corte aí que o computador travou, agora voltou, um amigo perguntou sobre as pessoas que têm mediunidade, mas não querem terreiro, não querem casa espírita, nem querem trabalhar com a mediunidade. E sabem. E também perguntou daquelas pessoas que não sabem. Pelo que eu entendi da pergunta dele, eu estou refazendo. Peço perdão a ele se ele ouvir e achar que está mudado, mas eu tenho que responder para todos, não de uma forma absoluta. Então a gente entende, para os médiuns, não mais ateu, mas aqueles que são carismáticos a uma religião, que são sistemáticos a uma crença, como o catolicismo, como o budismo, shintoísmo, brahmanismo, espiritismo, xamanismo, as religiões, vale quase a mesma coisa. Muitas vezes vem um católico para mim e fala, poxa, eu tenho mediunidade, mas eu não quero deixar a minha crença, eu não quero deixar a minha Nossa Senhora. Sabe o que eu falo para eles, meu amigo? Eu falo, o que Nossa Senhora, mediante a tua doutrina, os teus ensinamentos, o que Cristo lhe fala? Quase que unânime, até os evangélicos me dizem isso. Perdoa a quem lhe ofende, ama aos seus semelhantes. Aí eu falo, tá aí sua mediunidade é trabalho. Porque as pessoas acham que mediunidade é ritual, algumas, e não é. O único ritual que a mediunidade precisa é trabalhar, porque a maioria dos processos mediúnicos é orgânico. Até os processos anímicos vêm da alma, mas a alma está encrasurada no corpo. Mesmo apenas sendo do psiquismo do médium, que é o processo psicoanímico, é orgânico também, de alguma forma, porque a gente está no corpo, mas a mediunidade é nossa, é uma responsabilidade nossa. Que eu vou trazer agora em pauta um assunto muito interessante, que eu acho, não porque vai sair por mim, que aqueles médios reclamam, poxa, eu só me dou mal, a minha vida não anda, eu já trabalhei em várias casas, ela não anda, eu não arrumo trabalho, tá uma desgraça, tá uma miséria, tá uma lasqueira só, as coisas vão de mal a pior, eu tô sempre adoentado, ou senão tô sempre brigando, ou senão tô sempre obsediado, tipo, a pessoa tá um reclamão, tá sempre, tá sempre se sentindo pinicada no corpo, calor em todo o corpo, ou senão está sempre inchado, ou senão um monte de doença, tá sempre com um monte de psicossomatias, está sempre com somas no corpo. Aí vem este toque que eu dou. Se a pessoa tem uma noção espiritual, não precisa ser espírita, ou tem uma noção religiosa, vale a pena a pessoa entender se a pessoa é espírita, né, ou espiritualista, né? Depois eu vou falar sobre aquelas outras religiões, que o tema é bem vasto. Vale a pena entender que a mediunidade, ela já vem antes de você reencarnar. E o processo mediúnico não é uma medalha. Mediunidade é chibatada. Chico Xavier, quando escreveu 30 livros, convidado por Emmanuel, quando o Emmanuel convidou mais 30, que era para fazer 60, Chico meio que deu para trás, Emmanuel falou, você é descartável. Você não é melhor que ninguém. Você não quer escrever? Você não quer ser espírito? Se você não quer, então deixa. Deixa que nós vamos arrumar outro médium, agora nós vamos continuar lhe cuidando e lhe zelando. Mas você já não faz mais parte do nosso processo de trabalho. Olha como eles encaram a mediunidade, Emmanuel. Trabalho, missão. Agora, missão, eu repito, Madre Teresa teve. E não era católica, mas era médium. Olha o trabalho que ela fez. Vocês viram ela dar santo, incorporando? Não, mas ela incorporava as leis divinas de Cristo, ou do avatar Jesus, e executava o seu trabalho. Tu acha que ela tinha tempo para estar reclamando que estava se queimando, que estava tendo pinicada no corpo, que estava passando mal? Não, ela trabalhava a sua missão mediúnica, curando os outros das suas maledicências e se acurando. Ela poderia até não estender as mãos, mas ela demonstrava em exemplo falsificante o que ela era em vida, como qualquer um de vocês. Então você não precisa sair da sua religião e ser um espírita e ser um bandista porque você é médium. Isso não existe, meu Deus. Agora, se você tem uma sintonia
para a Umbanda, para o kardecismo, mediante a filosofia que Allan Kardec reacendeu com os espíritos, mediante também a essa egrégora de pensamento, que também vale a pena dizer que quando a gente vai estudando a mediunidade com seriedade, a gente vai tirando um entulho de egoísmo, de vaidade, de orgulho dentro da gente, de achar que a doutrina espírita é o gume, é o ápice, é a ponta da pirâmide, e não é. Isso se começa, repito, pela mediunidade, que ela não está encrasurada, como eu falei, no bem e no mal. Porque eu fui, talvez, católico, nessa vida eu sou espiritualista, provavelmente há anos atrás, há séculos, eu era um pagão. E aí, o que eu sou a não ser um espírito? Então a gente precisa abrir esse leque para quando conversar com as pessoas e responder algumas coisas, não chegar e dizer, olha, estou vendo espírito, então vamos lá na casa espírita. Aí a pessoa diz, mas eu não gosto. Então você vai ficar obsediado, porque só lá na casa espírita resolve. Obsessão é lei de sintonia, é vibração. Será que é só uma casa espírita que vibra positivo? Será que é só uma igreja que vibra positivo? Será que é só uma congregação evangélica que vibra positivo? Aonde estiver Deus no seu coração, não tem vez para obsessor. Agora, se a gente se auto-obsedeia, cheio de crédulos, crenças, cheio de cosmezinhos, né, para executar um trabalho de caridade, não quer chamar de mediunidade, chama de virtude divina, de Espírito Santo, de dom, de aptidão, de virtude, de talento. Não precisa chamar de mediunidade. Mas se você tem algo que você percebe outras realidades a não ser a física, tem algo que percebe movimentos de inteligências que não são propriamente físicas, ou se são físicas, você consegue ler as coisas antes de acontecer, ou até após acontecer, durante anos do passado, você pode ler e relembrar. Meu amigo, use numa ONG esse dom para acalentar quem sofre, use num hospital esse dom para confortar um coração que está muito mais faminto, muitas das vezes, do que o estômago, mas o coração que está faminto de uma boca que fale, de um ouvido que escute e de um abraço que aqueça. E você vai ver que essa missão mediúnica, que não é uma barganha, vai restabelecer você a se auto-acurar, a se autocurar, para que você sirva, talvez nessa vida que o Edson veio para ser universalista, vai que eu fosse um ateu, mas para que eu sirva num outro ângulo filorreligioso, ou até sem religião nenhuma, mas para que eu sirva. Para que eu sirva. Isso é mediunidade. Porque não tem como ir lá apertar no botãozinho e dizer, tit, agora eu deixei de ser médium. Tit, agora eu não vou sentir mais nada. Não tem como, valeu? Infelizmente caiu a primeira live, foi bem curtinha, que é a mesma dessa. Se tiver alguma pergunta, a gente vai fazer um esforço para responder de uma forma que nem agrade, nem desagrade, mas que tente de alguma forma, né, como um prolixo, a ajudar as pessoas, valeu? Porque, olha, nada é forçado. Para Deus, nada é forçado. Para Cristo, nada é forçado. Existe o esforço de busca interior. Qualquer mentor que lhe forçou a algo não é mentor, é obsessor. Temos isso à prova de Chico Xavier e temos isso também no filme de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Qual foi o momento em todo o filme, apesar que o filme encurtou muito, mas na história de Divaldo, que Joana de Ângeles, mentora de luz, passou a mão por cima da cabeça dele? Então, nós médiuns, para quem é espírita, agora eu estou falando, e para quem é um bandista ou candomblecista, que acredita na vida após a morte, que vê espírito, que ouve, que sente, nós somos muito mimados, auto-mimados e mal acostumados. Eu falei aqui, fala de novo. Nós queremos uma casa perfeita para um ser mediúnico, Edson Rosa, cheio de imperfeição. Eu quero trabalhar numa casa onde todo mundo me receba com os braços, corações, orelhas, ouvidos, olhos, tudo aberto. E que eu quero fazer o que é de bom, o que é de melhor. Não é assim que funciona. Nós vamos encontrar espinhos, nós vamos tropeçar nas nossas próprias canelas. E muitas das vezes, nessas casas de caridades boníssimas,
nós vamos encontrar semelhantes a nós, arrogantes, estúpidos, impacienciosos, ansiosos, briguentos, teimosos, ruins, amorosos, bons, poéticos, ternos, fraternos, amigos, falsos. Nós vamos encontrar nas religiões seres humanos se humanizando. Aí a gente bateu uma porta na cara, ai, nunca mais eu vou entrar nessa casa espírita porque me tratou mal. Tijolo não fala. Você vai agora deixar de ir num lugar porque 1 ou 2, até 10 vezes um mal amado, uma mal amada lhe tratou mal? Vá! Ou só tem uma casa espírita de umbanda nesse país? Só tem um lugar que você possa servir? Então a gente precisa também um pouquinho de humildade. Eu estou falando para vários níveis de consciência. Comecei a nossa conversa para aquele que não acredita em nada, falei daquelas religiões, e agora estou falando para quem é espírita e espiritualista. Deixar de ser uma criança mimada, ficar berrando, ficar reclamando, entendeu? Então, muitas das vezes as pessoas falam, Edson, eu segui o que você falou. Eu estou lascado, olha o meu karma aí aumentando. E você disse que por eu ser médium, mas eu não quero aceitar nada, eu não preciso fazer nada. Eu não quero religião nenhuma. Eu só preciso ser bom. Agora, o que é ser bom? O que é ser honesto? O que é ser justo? Ser justo é alguém pisar no seu calo e você já andar com uma marreta de 6 quilos para dar na cabeça? Ser bom é alguém puxar o seu saco, lhe seguir, mesmo você sendo um mau caráter, e você ser adorado? Porque você tem condições ou recursos? Se não é de dinheiro, é de conhecimento, mais zero de conduta e muito menos de cultura ética moral. Então a gente precisa ter esse esclarecimento de espiritualidade, que não é só galgado e alcançado mediante a quem cultua os espíritos. Espiritualidade é educação vivencial. Isso a gente aprende na escola, isso a gente aprende na família. Isso é a mesma família que muitos aí que estão me ouvindo reclamam. Fico, nossa senhora, eu li num livro que muitas das vezes a gente cai de paraquedas nas famílias. Não vê eu? Minha família são tudo doidos. Só eu que sou bom. Nossa, minha mãe e meu pai me perseguem, me maltrata, parece uma obsessão. Mas eu não, eu sou bom, eu sou o melhor. Mas a pessoa não sente que na mediunidade você está numa família, numa congregação de amigos ou numa religião para agregar. Agregar para aprender com aquele que sabe mais e se prostra mais em conhecimento ético-moral, não só em cultura intelectual, valeu? Ou quando não, doar àqueles menos, que nos tratam como bichos, que nos perseguem, que nos fazem mal, que nos obsedeiam, doar para eles o que nós somos, independente da tua profissão e da tua religião, que é um humano que se diz ter uma visão mais ampla, que se diz ser mais rarefeito, mais perfeito no modo de amar. Mas uma palavra não tolera daquele que você já não aguenta. Mas um cutucãozinho você explode daquele que você já não tolera. Vocês entendem como é que funciona a mediunidade? Não tem barganha, troca, permuta. Não tem. Mediunidade é tua. Vire-se. Agora, os mentores nos dão toque para como nós nos virar. Eu digo e torno a falar, eu sou do orixá, se eu quiser pegar tudo, estou falando assim, claro que não é bem assim, mas pegar tudo, sentindo meu coração, eu não quero mais trabalhar com o orixá do candomblé, eu largo. Nenhum orixá vai se revoltar comigo, Oxaguian, Inanana Buruquê, Xangô Camucá, Ogum Avagã e Yansan, não vão se invocar comigo, por quê? Porque mediante o meu espírito, não é a religião que molda o meu caráter, é o meu senso de respeito à vida alheia e a minha própria, é que estabelece a cultura de educação, de ética em caráter que nutro. E isso serve para qualquer pessoa. Então, quando você começa a inverter as coisas, aí as pessoas já ficam todas fragilizadas. Procuram os médiums, já de alguma forma desesperançosas, porque elas não querem ir numa casa espírita, elas não querem ir numa casa de umbanda, e quase sempre... Também os médios, quase sempre, não todas as vezes, recebem essas pessoas com afirmações
Você tem que ir porque está obsediado, você tem que ir senão vai enlouquecer, você tem que ir senão tua vida não vai andar, você tem que, mas nem o médium cumpre a metade daquilo que ele pede que o outro faça. Então fica difícil. Valeu? Respondendo a tua pergunta, meu irmão, ao meu ponto de vista, nós não temos que nada, a não ser viver e existir em vida. Com pouco de lucidez ou com muito que nós buscamos. E mentor, ouve bem, mentor de luz tem em todas as religiões. Dr. Bezerra de Menezes não abriu, ele não fez uma exclusividade para trabalhar em casa espírita. Caboclo Pena Branca não assinou num decreto que ele não pode se manifestar falando em línguas quando é real numa congregação evangélica. E um Espírito Santo não assinou também um prefácio que não pode se manifestar como um monge budista em algumas reuniões psicomediúnicas, tá, do budismo zen ou do taoísmo. Onde é que está escrito isso? A não ser no umbigo do humano, que é preso na religião, que é escravo da religiosidade, que é devoto cego e fanático da espiritualidade exterior, mas é quase nulo na sua auto-espiritualização de sensibilizar-se com a vida humana, tanto externa da sua realidade, como interna na sua autorrealização da própria paz. Eita! Valeu, meus amigos. Vamos lá então, viu? Eu vou emendar, vou fazer mais uns 30 minutos. Muito obrigado, tá? Hoje está meio estranho, porque realmente minha internet não está ajudando. Se tiver alguma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Uma boa noite a todos. Deixa eu estar olhando aqui, que eu apanho na internet, viu? Eu já disse que eu ia fazer no YouTube, mas tem agora esse tal de beta, não sei o quê. Entrei lá, fiz uma bagunça, desisti por enquanto, mas final de semana agora eu vou aprender, semana que vem eu vou começar a fazer só pelo YouTube. Valeu? Tem uma amiga, é Luísa, não sei se é uma pergunta ou é uma referência que ela está dando, ou é uma colocação. Ela fala, eu converso muito com os espíritos, no meu sonho. Vejo, falo, só não os vejo claramente quando eu estou acordada. Isso acontece com muita gente, minha amiga. Agora, você tem isso, você é obrigado a ser médium de uma casa espírita? Não! Quando eu digo isso, eu não estou falando daquela pessoa que tem preconceito, entendeu? Já está estipulado antes de ir um preconceito. Eu estou falando daquelas pessoas que no seu coração, no seu âmago, na sua intimidade, não querem, e o mentor não vai obrigar. Liberdade nós temos de expressão. O que mais vale para um espírito de luz é um ateu, não à toa, que preconize as palavras de Cristo nos seus atos, de que um ser metido a espiritualizado, fazendo vários feitos cristões, onde o coração só nutre pecado, só nutre derrota, só nutre maldade. O que vocês acham que vai valer mais para os mentores, que vibram muito mais nos fatos que nutrimos, mediante aos feitos que fazemos? Mas fazer o quê, né? Quando as pessoas só querem brilho por detrás da vitrine, dá isso, dá ruim. Eita, nós. Muito obrigado, viu, Luísa? Mas eu entendi você. Agora, não se sinta menos ou mais, sei lá, se as pessoas assim começarem a achar, então você é médium, tem que isso, tem que aquilo. Não. Eu convido, olha, vai numa casa espírita. Eu não quero, então não vá. Vá no catolicismo, eu não quero religião nenhuma. Eu já entro numa outra conversa. Faço bem, não desejo mal. Vibra positivo, meu irmão. Ah, isso é coisa dos espíritos. Opa, será que ser justo, honesto, ter uma conduta reta, precisa ser espírita, pô? Não precisa, não. Então, para quem não quer ouvir sobre espírito, fala de outras 3 palavras, que na primeira live eu falei 3, vou falar outras 3. Tá? Empoderamento, autonomia espiritual e autossatisfação. Essas 3 palavras, se você executar por dentro, você não vai ressoar desamor para fora. Eita! Valeu? É o toque que eu estou dando, porque está na hora da gente que trabalha com a mediunidade adaptar não só o linguajar. É muito interessante isso. A mediunidade se adapta conforme a sensibilidade brota. Se a sensibilidade não brotar, até os médiuns que se diz capacitados se tornam uma bengala torta, incapacitada, porque vai pregoar a sua verdade, aferroar a sua verdade, crivar a sua verdade. E não é assim que funciona, e não é mesmo. Só repito,
Leia a história de Chico Xavier com Emmanuel que vocês vão ver. Nenhum momento ele foi maltratado, mas foi deixado explícito. O trabalho é esse. Você quer? Quero, porque se você não quiser, cai fora que tem outro. Emmanuel é lindo. Joana de Ângeles, então, é uma delícia. Mas, hoje em dia, né, a gente não está muito acostumado com isso. Eu não sei se é falta de mentor ou é falta de médium, mas está estranho, está estranho. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Tem uma amiga chamada Eliana. Valeu, amiga. Ela fala, meu amigo, valeu, amiga, de novo. Boa noite. Me encontrei e tudo está fluindo. Lembre-se, gratidão. Eu que lhe agradeço, minha amiga. É isso. Se reencontre, vai numa ONG, que talvez não tenha nada a ver com religião, mas vai numa ONG. Vai fazer alguma coisa para o outro, porque mediunidade é uma missão de servir o humano, é uma missão de servir a humanidade. E quanto mais mediunicamente, ou pela sensibilidade, pela evidência, clarividência, pelo sonho, pela intuição, pela irradiação intuitiva, por pressentimentos, o nome que vocês quiserem dar, mas quanto mais vocês servir o outro em qualidade, não só em quantidade, mais a quantidade de benefícios físicos você terá, porque todas as tuas células, toda a tua conjuntura orgânica se reeduca numa faixa etária vibracional que, de alguma forma, alivia dores, não só físicas, de ferida, mas também de psíquicas, de feridas emocionais, de dores sentimentais, de desvarios emotivos, de apegos afetivos e de torturas psicológicas. Por quê? Porque a mediunidade ela é orgânica. Vocês não pensam nisso? Quanto mais você menos aturar e menos tiver tolerância com as ideias, e mais você tiver compaixão, piedade com o coração para aquela pessoa negativa que lhe faz o mal, mais a tua mediunidade, não é Deus lá em cima, é você aqui dentro, se retribui com o aprimoramento da reforma íntima. E você verá que quando não estiver sentindo espírito, e você estivesse sentindo, dificilmente as pinicadas, os calores, as doenças psicossomáticas, os tremeliques, as torturas psicológicas, os pesadelos, as sensações de queimações e perseguições diminuirão, porque você está deixando de ser gente para passar a ser humana, ou senão você está deixando de ser apenas mais um humano para começar a ser um cidadão cósmico, humanizado pela sensibilidade da automediunização, do autoempoderamento, da virtude de ter autonomia espiritual e dizer, eu sei quem eu sou, não sei quem você é, por isso lhe respeito. E se souber quem você é, lhe respeito também. Isto eu estou verbalizando, mas é um estágio de consciência de se sentir, que não é somada, que não é medida, mas ela é qualificada pelo refinar da expressão daquele que, antes de querer incorporar o mundo, salvar todos lá fora, começa com o princípio de querer incorporar a si mesmo em paz, ou no mínimo, com o máximo da sua própria paz. Mediante ao terreiro, a casa espírita, ou a congregação, a religião e a filosofia, que a gente campeia no dia a dia, quando acorda dando bom dia, boa noite, boa tarde, dentro do ônibus, no carro, dentro de casa, na sua família, com seus amigos. Não existe sessão de desobsessão, de passe espírita, de galho de arruda em casa de umbanda, de trabalho com os orixás, mais lindo de que a vivência e a sobrevivência mútua, conjunta com os nossos semelhantes, que muitas das vezes, por falta de sensibilização humana, nós achamos-nos totalmente diferente deles, e que eles em nada na nossa vida se assemelham. A mediunidade nos traz isso, este bonder que nos indica, não se grude no outro, mas cumplicie-se. Ande no lado. Você não quer falar para se incomodar? Use a sua gestuária, a sua gesticulação, use o seu exemplo vivencial como cristão, como católico, como um ser espiritual em envolvimento
em progresso mediante uma religiação como um outdoor para aqueles que não creem na tua crença, mesmo sendo médios, chamem-se a atenção deles e eles lhe procurem, quem sabe, como eu já disse, me tornando prolixo, a dizer, por que você é assim tão calmo em situações que normalmente uma pessoa perderia a cabeça? Aí você tem a faca e o queijo na mão para dizer, porque eu me amo, mas eu também pertenço a uma denominação tal, espírita, ou espiritualista, ou evangélico, ou católico, ou seja, qual for tal. E nesta congregação eu me uno com pessoas que pensam como eu. E nós fortificamos uma corrente que educa o nosso ego, que acalma a nossa consciência, que fortifica a nossa alma, que abranda a nossa mente e que revivifica e resplandece as aptidões das inspirações que vêm do Espírito Eterno. Isso é fascinante para quem tem um pinguinho de sensibilidade à própria vida. Valeu? Eita, que hoje eu tô mais para lá que para cá, mas eu acho que tá dando. Se não tá dando, fazer o quê, viu? Valeu, meus amigos. Tem uma amiga, só mais 2 perguntas e eu vou fazer mais 15 minutos. Tem uma amiga chamada Júlia Cristina. Boa noite, minha irmã. Desculpa as pessoas que eu estou falando muito rápido, porque eu estou muito atacado da rinite, está com o tempo meio pesado em Salvador, mas vou lá. Aí eu fico com falta de ar, valeu? Como nutrir a autonomia espiritual e a sensibilidade sem religiosidade? Eu acabei de falar sobre isso, agora vou falar sobre religiosidade, como ela perguntou, porque eu acho que vai valer a ela e a muitos, e para mim sentir também. Religiosidade é crer nos atos pelos meus feitos mediante a religião. Religiosidade é crer no que recebo, no que tenho e no que mantenho, mediante aos esforços que faço, pela fé que acredito, nutrir-me na mesma religião e todos os trâmites que nessa religião tem, quase sempre, entre aspas, baseadas por feitos, baseadas por formas, modos e maneiras. Religiosidade é barro, é palpável, por mais que ela é algo que a gente nutra. Mas religiosidade, se não for com lucidez, se transforma em fanatismo. Religiosidade, se não vir com sensibilidade, se transforma em credice, engodo, ilusão, loucura, ansiedade, negação. Então a religiosidade com lucidez, ela já não precisa da religiosidade, mas da lucidez. A religiosidade sem lucidez, ela precisa de forma, modo e maneira para se exteriorizar e conquistar algo de fora, para, quem sabe, nutrir por dentro momentos de religiosidade, de satisfação, porque fui merecedor e assim obtive uma conquista. Deu para sentir? Essa é a religiosidade quase que unânime nas grandes e nas pequenas e nas quase nulas religiões do planeta Terra. E na quase totalidade do ser humano. Agora, Edson, a religiosidade é ruim? Nem a religião, nem a religiosidade, mas é barro, bengala. Porque quando você tem uma fé raciocinada, você não precisa se esforçar para fora, você precisa mergulhar para dentro. Você não precisa que Deus apareça num santo, você precisa fechar os olhos e descobrir Deus luminoso em si por dentro. E dentro do possível, na naturalidade de ser, sem precisar se escravizar, no sentido de estar para pertencer a algo e ser querido por alguma coisa, mas apenas ser. Que este Deus frua na vida do outro, deixando você em paz e não tirando a paz dos outros. Isso é muito mais de que religião e de que religiosidade, porque religiosidade necessita, de alguma forma, de apetrechos externos, visuais.
auditivos. Porque se você é apenas um religioso, com senso dislexia, com senso de religiosidade, mas não tem uma fé lúcida, não tem um caráter formado dentro do possível que não faça ao outro que você não quer para você, o seu senso de religiosidade vai ser fanático, vai ser idólatra, vai ser hipócrita, vai ser impositor, vai ser exclusivista. Então, como Edson, eu posso ser e ter uma autonomia espiritual com a minha sensibilidade, sem ser religiosa? Simples, seja educada, como eu falei. Mas tenha educação como um tino que lhe dá algo que a mediunidade não lhe dá. Mediunidade não te dá ternura. A educação lhe sensibiliza para tal ser terno. A mediunidade, estou falando da mediunidade seca e crua. Eu não estou falando do médium incorporado dando mensagens lindas, ternas. Eu estou falando da mediunidade, desta sensorioridade de sentir o que está lá fora. Por isso que a maioria das pessoas que procuram a mediunidade e resolvê-la é com a dor e com certo sofrimento. Raríssimas não. Então procure ser educada, prestativa. Eu vou dar vários exemplos de você não precisar ser religiosa e ter religiosidade e ser ativa em nome de Cristo e de Deus e ser uma testemunha viva, que a palavra do amor se faz rediviva nos teus atos. Ternura, compaixão, altruísmo, respeito, simplicidade, humildade, afabilidade, afeto, gratidão, hombridade, princípios, ética, moral, conduta, irmandade. E agobrando tudo isso, eu particularmente sou muito mais a favor de uma fraternidade, no sentido fraternal, de uma confraria fraternal, de que um agrupamento de religiões, cheio de religiosos, que cada um cuida do seu umbigo e dos seus interesses. Isso, na grande maioria, é a religiosidade dos religiosos. Eu, como não sou religioso, por mais que pertenço a algumas religiões, tenho um tino dentro do meu coração de fraternidade, ecumênica e universalista. Através do quê? De Oxalá, de Buda, de Oxóssi, de Espírito Santo, de Deus? Não. Da minha paz santificada com a educação de não desejar ao outro o que eu não desejo para mim. Em pensar, ouvir, sentir, nutrir, vibrar, perceber, conhecer, fazer, sofrer, acometer e se nutrir. Eu não desejo ao outro. E se eu não desejo ao outro, e se você não deseja ao outro, e que as pessoas que me ouvem não desejam ao outro e não fazem, parabéns. Você é uma partícula de Deus lúcida, rediviva, acima da religião que você preconiza e da religiosidade que você molda. Você é a essência fraternal de Deus, porque ela brota no maior templo dele, que é o céu do nosso coração. Muito obrigado, viu, Júlia? Valeu, valeu mesmo. Última pergunta, vamos direitar, é uma amiga lá do Rio de Janeiro. Eu sempre brinco com ela, mas eu acho a voz dela muito bonita e muito talentosa, né? Ela é também uma poeta da música. Eu já sou das letras e todos meus garranchos, mas vamos lá. É a Lana, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas vou ler, viu, amiga? De boa. Edson, muito ainda pensam que mediunidade tem momentos de atividade e associam a práticas religiosas, que utilizam a incorporação, causando muita confusão na cabeça das pessoas, que passam a acreditar que mediunidade se utiliza somente assim. Comente, por favor, sobre sermos médios, por termos sensibilidade 24 horas por dia. Minha amiga, toda a nossa live foi sobre isso. Mediunidade não é enclausurada a senso religioso, ok? E muito menos presa a senso espiritista, espírita, espiritualista. Mediunidade é uma prova
ao nosso ego, ao nosso grau de consciência e à nossa mente, que ela nos deixa exclusivo com os outros. Ela não nos deixa exclusivo para nós mesmos. É errado ser exclusivo para si mesmo se você tem algum tipo de sensibilidade mediúnica. Agora, quando eu não sou exclusivo com outro, eu não preciso botar aqui na minha testa, sou médium. Eu só preciso viver como um humano, educado e dar o exemplo. Porque não existe essa coisa de achar que a espiritualidade é presa a uma casa, a um conceito. Tem muitos espíritos de muita luz operando nesse exato momento com médicos ateus, que após a operação, a pessoa lá, os da família, tem que passar um cartão pagando 10, 15, 20, 30, 40, 100, 200 mil reais. Ou vocês acham que isso não acontece? Eu gosto de levantar esses questionamentos, porque hoje eu fiz um estudo num grupo de estudo mediúnico, não vou dizer o nome da casa, mas que eu frequento aqui em Salvador, e uma das questões foi isso. Mediunidade se cobra? É errado ou é certo cobrar a mediunidade? Eu vou deixar por cima, não vou dizer o nome do livro, mas tem vários livros espíritas que dizem, mediante a filosofia espírita, abre aspas e fecha aspas, e mediante os espíritos evoluídos, o dom mediúnico não é recomendado se cobrar. Recomendado se cobrar. Por quê? Por tudo isso que eu acabei de falar. Mas eu, Edson, uso sim a minha sensibilidade. Se é mediúnico ou não, eu não mando espírito ficar perto de mim. Como terapeuta, eu tenho que estudar, eu uso a minha sensibilidade. A mediunidade, Nana, você sabe disso, é 24 horas por dia. Qual é o momento que eu vou saber que tem ou não tem alguma influência mediúnica em mim, num trabalho de terapeuta, sobre aquilo que eu vou receber? Por isso que o médium, que é médium espírita, espiritualista, precisa estudar muito a sua doutrina, a sua filosofia, e precisa estudar mais ainda, com muita disciplina, a filosofia da vida humana. Estudar o caráter, a conduta e a ética daquilo que executa, para que não pise na casca de banana. Mas eu valorizo muito mais o dia a dia do que o terreiro onde eu frequento, de que onde eu abri. Em sentido de evolução espiritual, moral e ética, para mim, medianeiro. Porque eu estou indo no terreiro, eu estou indo na casa espírita para mim criar vergonha na cara, ser mais humano com as pessoas, ter a dignidade humana de ter um convívio, de no mínimo, de quando eu me exaltar, antes de ofender, eu calar a minha boca. Eu não estou indo numa casa de caridade para me incorporar um espírito e não ver nada, não saber de nada, ou trabalhar mediunicamente, seja como for, e ficar ali como um fantoche da espiritualidade, mesmo sendo de luz, sem ter algo que me incendeie por dentro de mim, esta busca insaciável de ver e de sentir, olha que pretensão a minha, todos em paz, tal qual como eu também busco. É o mínimo. Isto não é ser bom, isto é ser justo. Porque eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Agora, se o outro não faz, eu vou fazer o quê? Nada, a não ser continuar eu mesmo. Até que um dia, talvez, ele ache como eu um exemplo, uma péssima colocação de pessoa, ou eu como exemplo, talvez algo a ser seguido, ou eu, na grande maioria das vezes, alguém que nem merece ser escutado e observado. Eu vou fazer o quê com o outro, sendo médio ou não? Nada, a não ser ser eu mesmo. Mediunidade, ela não tolhe da gente as nossas escolhas. Agora, como a mediunidade é orgânica e como a mediunidade em cada médium, ela vibra em órgãos, não só na... A gente também tem aquele costume, tudo que mede é só pineal. E não, nós temos vários chakras, nós temos várias glândulas que vibram também. A pineal é a mestra, mas, por exemplo, eu estou com mau humor e estou com muita mágoa, já não é a pineal que vai ser só vibrada negativamente, é a glândula timo. Eu vou guardar o que é mágoa, a não ser desamor à própria existência, corrosivo à própria vida. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, as minhas supras renais que vai doer. Agora, se eu sair do corpo e falar de mágoa sem sentir no corpo, é queimação, é pinicada, é coceira, é sensação de perseguimento,
É sensação de abandono, isso é mágoa. Só que as pessoas não estudam e não se estudam. Ah, mas eu não quero estudar livro espírita. Estuda. Pega um livro de psicologia, vai pegar um livro de psicanálise, esses de autoajuda e vai ler. Não tem nada de espírito ali, mas vai falar de outra forma mediante o que eu estou tentando dizer para vocês. Se empoderem. Autonomia espiritual não é ser alguém superior a Deus, superior aos outros. Só é ser alguém superior à sola do próprio pé. Só isso. Ok, meus amigos? Muito obrigado. Eu sei que, mais uma vez, eu deixei muito a desejar, e não é falta modéstia minha, porque eu sei que eu deixei mesmo, tá? E sempre vou deixar, porque eu não sou perfeito. Talvez um dia, daqui a trilhões de anos, né, eu comece a ser um pouquinho menos imperfeito. Mas posso garantir para vocês que é de coração, não sou dono da verdade. Você é médium, quer desenvolver, procure uma casa espírita de Umbanda. Você não quer, mas você sente que tem uma aptidão mediúnica e você quer fazer um trabalho, mas você de coração, sem preconceito, é você, é o seu espírito. Eu não quero envolvimento com a espiritualidade, mas eu sinto que tenho mediunidade. Vá numa ONG, preste a sua caridade, converse com Deus ou com os deuses que você acredita. Se não acredita em Deus, converse consigo mesmo. Fale, poxa, Edson, para de se sentir mal com os outros. Para com isso. Vai lá, ó, tem alguém chorando de dor lá na rua, lá, ó, de fome. Vai lá, faz uma vianda, faz uma comida, faz uma quentinha. Você vai ver que quando terminar a quentinha, você já não está mais quentinho, se sentindo dolorido. Por quê? Porque quando você percebe a dor do outro, e se comove de se comover por dentro, e se comove de se locomover também para fora, o que fica em você é a cura do amar próprio. O amar próprio é uma propriedade que não está no cérebro. O amar próprio é uma autoapropriação do cofre sagrado de Deus que está brando a plairar no oásis de paz do nosso coração. Por isso que muitas das vezes as pessoas torram os miolos procurando a paz por cima, enquanto a paz se conserva no meio do nosso peito. Então, quando eu faço bem para o outro, eu estou fazendo primeiro para mim mesmo, só que eu não noto. Isto é a sensibilidade e esta é o tipo de mediunidade usada por Deus. Deus é muito mais do que Bezerra, muito mais do que meus guias, muito mais do que qualquer espírito. Deus é amor. Então, a mediunidade e a sensibilidade, para quem não quiser desenvolver em casas espiritualistas, procura uma ONG, vai fazer reiki, vai ajudar, vai servir, vai encantar as pessoas com música, vai fazer arte, vai fazer poesia, mas seja útil e deixe de heresia de ser apenas uma pessoa utilizada pela existência e utilizada pela desvigilância de se sentir quase que 24 horas mal, porque está incorporada de uma forma toda torta dentro das suas próprias veias, dentro das suas vísceras e sobre e imerso a sua própria pele. Boa noite para quem é da noite. E um bom dia para quem é do dia, uma boa tarde para quem é da tarde. Valeu? Muito obrigado. Eu vou juntar essas duas lives e vou postar no meu canalzinho no YouTube. Se vocês puderem lá dar uma olhadinha para me vaiar, sei lá, ou dar um link. Valeu, viu? Muito obrigado. Valeu, boa noite.